Bom, então, continuando aqui nosso conteúdo, vamos para a nossa quarta aula já, ok? E, bom, já fizemos algumas coisas, já fizemos uma introdução geral da disciplina, depois uma revisão sobre a chamada velha mecânica quântica, que é a mecânica quântica dos efeitos fotoelétrico, efeito Compton, hipótese de Planck, né? E culminando no modelo de Bohr, que seria uma espécie de síntese de tudo isso que fornece uma primeira explicação mais complexa, né, do espectro dos elementos químicos. Né? Só que ainda faltava um fundamento físico mais forte para explicar isso tudo, e isso foi feito de várias formas, na verdade. Foi feito também pelo Heisenberg e outros, através do que ele chamava de mecânica matricial, né? E depois aperfeiçoado pelo Dirac e outras pessoas, que é o que hoje nós chamaríamos de mecânica quântica moderna, né? Que é basicamente aquilo que a gente estuda nas disciplinas do bacharelado do nosso curso aí de Quântica 1 e 2. E que também seria, falando assim no nosso linguajar, a mecânica quântica lá dos brackets. Mas ao mesmo tempo, simultaneamente, foi feita uma descrição da mecânica quântica usando equações diferenciais, que no caso foi formulado pelo Erwin Schrödinger, né? E é a essa construção que nós vamos nos devotar hoje. E vamos comentar um pouco sobre o significado que foi proposto para entender esses resultados. Isso já são os tópicos 5 e 6 lá do nosso plano de curso. Então, primeiro a gente vai conversar um pouco sobre a justificativa de por que propor uma equação diferencial para descrever os fenômenos quânticos, que é a equação de Schrödinger. Depois vamos fazer uma construção dessa equação, que não é uma demonstração, e finalmente discutir brevemente como nós vamos interpretar esse resultado ao longo dessa disciplina. Ok. Bom, só um comentário. O que nós vamos fazer é uma construção e não uma demonstração. Porque demonstração é um termo que significa toda uma estrutura lógica completamente irrefutável de que as premissas implicam nas conclusões. E não é esse o caso, né? Uma vez que, na verdade, o que se está fazendo é propor uma equação para descrever um sistema físico. Então, isso é uma construção diferente. Uma demonstração matemática seria uma dedução. E isso aqui que a gente está fazendo é um processo diferente, um processo de indução. Né? Ou seja, partir de algumas coisas que a gente sabe para tentar chegar num resultado que esse resultado sim possa ser comparado com outras coisas, inclusive com a experiência. Bom, o grande sucesso dessa equação foi a demonstração pelo próprio Schrödinger da solução que nós vamos deixar para o fim da disciplina, que é a chamada solução do átomo de hidrogênio, que é mostrar como essa descrição dele é capaz de dizer como o átomo funciona e a partir daí ter então uma explicação mais profunda, coesa e unificada do espectro dos elementos químicos que outrora, né, tinha sido demonstrado pelo Bohr. Muito bem. Vamos comentar um pouco sobre a justificativa. Boa noite, Leandro. Estávamos falando sobre a relação de de Broglie e a hipótese de Planck, e eu esqueci de ligar meu microfone. Agora acho que melhorou um pouquinho a qualidade do áudio. Boa noite. Muito bem.
Vamos lá. Então a relação de de Broglie e a hipótese de Planck surgiram de maneira independente, porém relacionada, e explicaram muitos fenômenos, certo? Porém, elas não fornecem um método geral através de uma equação dinâmica, uma equação diferencial. O que seria o método geral? É que basicamente elas só funcionam quando a energia é constante e quando o momento é constante. Então, elas de certa forma são muito simples. Apesar de serem muito importantes e muito poderosas, ainda são muito simples. E uma das maneiras de preencher essa falta é através da equação de Schrödinger, né, que foi proposta por esse pesquisador aí. Boa noite, Rodrigo. Que foi proposta pelo pesquisador Erwin Schrödinger em 1925 e que veio cumprir esse papel, tá? E de fato, atualmente, não só ela cumpre esse papel, digamos assim, teórico abstrato, mas ela também é a base da química, né, no sentido de que ela explica, por exemplo, as ligações químicas, os orbitais e tudo mais que envolve a eletrosfera, né? E também de muitos fenômenos da física da matéria condensada. Não sei se algum de vocês ou alguma estuda isso. E só para a gente ilustrar aqui, esse daqui é o Schrödinger, tá? Esse cara aqui. Eu acredito que essa foto tenha sido colorida artificialmente, porém acho que é interessante mostrar, certo? Esse daqui era o cara. Curiosidade, ele não gostou muito da interpretação que foi dada depois pelo Max Born, e ele inventou o gato de Schrödinger para tentar ridicularizar essa interpretação, na verdade. E ironicamente ele é conhecido por causa dessa história como se ele estivesse tentando explicar para todo mundo gostar, né? Ironias do destino. E o cara que interpretou essa equação que nós vamos discutir brevemente no final foi o Max Born, tá? Que é esse cara aqui, certo? Max Born. Papel fundamental, inclusive, esse da interpretação, né? Afinal de contas, não sei se vocês passaram por isso vendo algum seminário ou ouvindo falar sobre mecânica quântica algum dia, mas existe muita desinformação, né? E também uma certa ideia de que o legal é resolver a equação e não saber o significado. Então, nesse sentido, saber o significado é fundamental. Ok. Então, vamos tentar entender um pouco qual é a função dessa equação aqui na teoria. A gente pode fazer uma analogia mecânica com a segunda lei de Newton, no seguinte sentido, de que a segunda lei de Newton é uma lei dinâmica. O que significa dinâmica? Significa que ela descreve um movimento, então ela mostra como uma grandeza evolui com o tempo, ou seja, como a passagem do tempo influencia num sistema físico. Isso se chama dinâmica. E a equação de Schrödinger seria então a equação dinâmica das partículas quânticas, que tem limitações que nós podemos conversar depois, mas que é muito importante, né? Tão importante que pode ser comparada com a segunda lei de Newton em relação à mecânica clássica, que é aquela lei que vocês estudaram em Mecânica Clássica 1, que quando é dado um potencial e condições iniciais, nós somos capazes de descrever as soluções determinísticas, né, de um sistema físico, de uma partícula ou de um sistema. Também a gente pode fazer, por outro lado, uma analogia ondulatória, no sentido de que, assim como as equações de Maxwell, e especialmente as equações de onda, né, que são deduzidas a partir delas, assim como essas equações descrevem ondas, a equação de Schrödinger também descreve ondas. Só que essas ondas elas têm um significado e também uma estrutura matemática distintas das ondas do eletromagnetismo. Então,
muitas vezes nós vamos escrever algumas funções e a gente vai imaginar e vai até desenhar uma onda batendo numa parede, por exemplo. E uma parte é transmitida, outra parte é refletida. O que a gente está pensando nisso é, por exemplo, a onda numa corda ou a luz, que também faz isso, né? Ondas comuns que nós temos o hábito, né, de lidar enquanto estudantes, né, da física. Porém, as ondas que nós vamos descrever aqui são as ondas de matéria do de Broglie, ou seja, são ondas que descrevem partículas, tá? E por esse motivo elas vão ter um significado distinto. Mas mesmo assim, em muitos aspectos a gente pode fazer essa justificativa. Um dos aspectos mais importantes é que, por exemplo, quando for uma exponencial, um cosseno de kx menos ômega t, a gente sabe que é uma onda progressiva, que é uma coisa que a gente faz lá em eletromagnetismo, né? Ou física 4 também. Então esse tipo de analogia, de entender a partir da solução, se ela é uma onda que vai para a direita, para a esquerda, no caso de ondas em uma dimensão, que é o que nós vamos estudar nessa matéria. Deixando um pouco de lado essa questão da analogia, também tem uma outra questão interessante em relação à mecânica quântica que nós estamos estudando, que é a partir dessa equação dinâmica, que é a equação de Schrödinger, é possível, após um certo trabalho, mostrar que a lei da mecânica clássica, a segunda lei de Newton, ela pode ser entendida sob um certo sentido preciso, que vai ser dado depois, como um caso particular da mecânica quântica. Ou seja, quando a gente faz uma transição das partículas elementares para uma escala maior, aumenta muito o número de partículas e de eventos que estão acontecendo. E aí a gente pode tirar uma média estatística do que está acontecendo, e quando essa média estatística, que é o valor esperado, ela é tirada, ela é calculada, o que surge é a segunda lei de Newton para esses valores que nós vamos chamar de valores esperados, e que nós vamos discutir melhor na próxima aula, quarta-feira. Bom, então desse modo a equação de Schrödinger vai ser a equação fundamental da mecânica quântica do nosso ponto de vista. E duas observações sobre isso. Primeiro, ela não é a única maneira de descrever a mecânica quântica, né? Porque também tem outras formulações da mecânica quântica e outras interpretações também. Além disso, não existe só a mecânica quântica baseada nessas ideias, existe também a teoria quântica de campos, que já é uma outra perspectiva. Aqui a gente considera as partículas como tendo momento e posição, que tem toda uma questão que a gente ainda vai discutir. Mas existe uma outra teoria que também é quântica, né, que é uma teoria de campos que entende as partículas não como espalhadas no espaço de uma maneira difusa e que precisa ser interpretada com muito cuidado, como é o caso aqui, mas existe a teoria de campos que entende as partículas como um campo que se propaga em todo o espaço, né? E isso também é importante. Boa noite, Alan. E aí, outra... Beleza. E a outra questão que a gente vai... que eu estou comentando agora também, é a questão de que essa teoria ela vale a baixas velocidades. Baixa velocidade na física significa velocidade muito menor que a velocidade da luz. Então, por exemplo, a velocidade do som seria uma baixa velocidade nesse sentido aqui, que apesar de ser muito alta, né, no ar, por exemplo, aproximadamente 330 a 340 metros por segundo, né, mas comparado com a velocidade da luz é muito pouco. Então a equação de Schrödinger ela vale aí.
E para altas velocidades, aí vem um monte de outras equações dependendo de quais são as partículas que a gente vai descrever, né? Por exemplo, se forem elétrons, aí entra a equação de Dirac e tal. Nós não vamos discutir. Então é só para uma questão de manter esse terreno bem marcado. Tá. Então, hoje na próxima a gente vai discutir as propriedades dessa equação. Na segunda avaliação a gente vai estudar algumas soluções, vamos resolver de fato alguns casos. Tá, nessa primeira a gente vai estudar as propriedades só da equação, da função de onda, etc, etc. E na terceira, né, nós vamos estudar a solução mais importante, que é a solução do átomo de hidrogênio, que é o que permite descrever elementos químicos e espectros dos elementos e ligações químicas, blá blá blá, né? Que são coisas que nós não vamos discutir, mas que pelo menos a gente vai estabelecer esse início aí. Bom, e aí, vamos lá então, né? Vamos pensar um pouquinho melhor sobre o porquê, qual a necessidade dessa equação. O que a relação de de Broglie nos afirma é o seguinte, que se uma certa partícula aqui ela tem um momento p, momento linear, massa vezes velocidade, e se até mesmo a luz pode ter a ela associada a um momento, que nós vimos ser hc sobre lambda, né? Então, o que a relação de de Broglie nos diz é que associado a esse momento, né, está associado um comprimento de onda, que é chamado o comprimento de onda de de Broglie, certo? Lambda, que é dado pela relação que ele estabeleceu, que é h, constante, né, constante de Planck, dividido por esse momento linear. Então, isso nos diz que essa partícula pode ter propriedades ondulatórias, né? Então, a partícula de momento p possui propriedades ondulatórias. Mas vocês devem lembrar lá de Física 2 que para a gente descrever uma onda, a gente tem que ter a chamada função de onda, né? Então vamos dizer assim, que da física fundamental ou física básica, né? Nós sabemos que uma onda é descrita por uma função, certo? Que nós vamos chamar de função de onda, claro, porque não teria um nome mais óbvio do que esse, função de onda, né? E daí nós extraímos todos os resultados, por exemplo, a reflexão da onda, a refração, né, a mudança de fase de uma reflexão se tiver uma diferença de densidade no caso de uma onda mecânica e uma diferença de índice de refração no caso de uma onda eletromagnética, né? Tudo isso é feito através da função de onda. Então, por exemplo, lá no eletromagnetismo, vamos colocar assim, no elétron M, a gente tem, por exemplo, a função de onda aqui para o campo elétrico, né? Que é uma certa constante E0 vezes o cosseno de kx menos ômega t. E a gente tem o campo magnético da onda, que vai ser um certo B0 também vezes um cosseno aqui. E aí a gente só é capaz de descrever, por exemplo, a reflexão, refração, difração, interferência e polarização usando essas funções. A polarização, por exemplo, vai ser uma superposição de duas ondas desse tipo, que dependendo da diferença de fase entre as duas, da amplitude, vai dar uma polarização de um jeito ou de outro, etc, etc.
né? Então a gente precisa dessa função de onda. Então, voltando a colocar os pés aqui na mecânica quântica, o que essa relação de de Broglie nos diz sobre isso? Não diz nada além do comprimento de onda. Tudo que ela nos diz é: o comprimento de onda é esse aqui. Se eu souber o momento, eu sei o comprimento de onda. Tá, mas ela vai ser um cosseno ou um seno? Qual vai ser a frequência? Qual vai ser a velocidade? A direção de propagação? Entenderam? Então tudo isso não é informado pela relação de de Broglie. Ela é muito interessante, muito inovadora, revolucionária, né? Até hoje talvez mal compreendida por nós, mas é incompleta nesse sentido. Então, por esse motivo, nós precisamos introduzir uma maneira mais forte, digamos assim, formalmente, para descrever as partículas quânticas, que não dê apenas o comprimento de onda, mas que dê também a função de onda dessas partículas. Então, assim como, por exemplo, o fóton, ou melhor, as ondas eletromagnéticas lá no eletromagnetismo, elas vão ter essa função de onda aqui. Aliás, duas, né? Vão ter funções de onda. Assim como existem as funções de onda da luz, aqui na mecânica quântica nos interessa saber a função de onda das partículas quânticas, né? A função de onda, vamos colocar assim, de uma partícula. Entre aspas, entre parênteses, né? Uma partícula quântica, claro. Que nós vamos representar pela letra grega Psi, que é essa letra aqui que parece um tridente. É mais ou menos assim, ó. Tá? Essa aqui é a letra grega Psi, que vocês já devem ter visto no livro aí 1 milhão de vezes, tá? Então, para diferenciar a função de onda da quântica, aqui nós vamos chamar ela de Psi. Mas não necessariamente, mas 99% do tempo sim. Bom, então é isso que nós vamos fazer para chegar na equação de Schrödinger, tá? Ok. Até aqui alguma questão, alguma coisa que vocês queiram discutir em relação a isso? Não. Ok. Bom, então, como eu disse, isso não vai ser uma demonstração, porque demonstração é uma coisa matemática. Isso vai ser uma construção. Inclusive, não é a única. É possível vocês checarem num outro livro, que infelizmente eu não tenho nem físico nem digital, mas que é um livro excelente e muito interessante, que se chama A Estrutura Quântica da Matéria, do professor José Leite Lopes, certo? Esse livro aqui, essa é a capa antiga, essa aqui é a capa mais recente, é da editora da UFRJ, infelizmente está fora de linha há muito tempo. Mas esse livro é muito interessante e ele tem uma dedução lá, uma dedução não, uma construção heurística, como se diz, que talvez seja diferente dessa que eu vou falar aqui, mas tem outra aqui nesse livro, né? Esse livro é muito interessante, a dica de leitura aí. Eu acho que tem na Biblioteca Central. A última vez que eu fui, com certeza tinha. A última vez que eu vi, mas isso já tem uns 6 ou 7 anos. Mas eu acredito que ainda tenha lá. Bom, interessante esse livro. Mas eu vou seguir aqui o que está feito no livro que nós estamos adotando, que é o livro do Esberg e Resnick, Física Quântica, aquela bíblia gigantesca que todos vocês devem conhecer, de Moderna 1. Tá? Então vamos seguir a construção que ele fez lá. O primeiro passo é
supor algumas hipóteses, certo? Então essas hipóteses elas vão ser 4. Nós vamos supor algumas hipóteses aqui, que seria, em primeiro lugar, nós vamos supor que a equação que nós vamos construir uma equação aqui, diferencial, né, que sirva para resolver esse problema aqui, que é a relação de de Broglie não dá, ou seja, uma equação que nos forneça a função de onda quântica, o psi. Então essa equação ela deve estar de acordo com duas relações quânticas que se mostraram quase onipresentes aí nesses trabalhos da velha mecânica quântica, que são essa equação aqui, E igual a h-ni, né, que é a relação de Planck, a hipótese introduzida originalmente pelo Planck em 1900 para resolver a radiação do corpo negro, como a gente discutiu na primeira ou na segunda aula, né? E depois a relação de de Broglie, que fornece o comprimento de onda de uma partícula de momento p, né? Que esse comprimento de onda é h, constante de Planck, dividido pelo momento linear. Então essa é a primeira hipótese. A segunda é que ela deve satisfazer a relação que define a energia mecânica. Que relação é essa? É simplesmente que a energia é igual à energia cinética mais a potencial. Só que a energia cinética, lá da mecânica clássica, nós sabemos que ela pode ser escrita de outra forma. Então, energia cinética mais potencial é momento ao quadrado dividido por 2m mais o potencial, que pode eventualmente depender da posição x ou do tempo t. Tá? Por que a gente está escrevendo energia cinética em função do momento? É porque é o momento que aparece aqui na relação de de Broglie, e não a velocidade. E também porque, como a gente quer uma coisa unificada que sirva para partícula e para onda, não faria sentido a gente botar a velocidade, né? Muito embora esse objetivo inicial já não vá valer, porque bem aqui a gente está vendo que também tem a massa. Tá? Na verdade, o verdadeiro motivo, desculpe aí a redundância, mas o verdadeiro motivo para escrever em função do momento é que a quantização ela exige o formalismo hamiltoniano. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque essa disciplina é comum à licenciatura e ao bacharelado, e essa questão aqui é discutida só em Mecânica Clássica 2, então está fora da licenciatura, não faria sentido eu falar sobre isso. Ok? Mas tem a ver com essa questão aí da hamiltoniana também, que a quantização é feita quantizando a hamiltoniana, que depende do momento linear. Enfim, resumindo, são essas duas hipóteses. Primeiro, a terceira hipótese, que ela deve ser uma equação linear. Por quê? Não sei se vocês já pararam para pensar em qual é o significado físico da linearidade. Então, a equação deve ser uma equação diferencial linear. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. O que significa fisicamente ser linear? Por exemplo, a equação de onda do eletromagnetismo é linear. O que significa isso? Significa que duas ondas podem se sobrepor apenas somando as funções delas. E isso é o que a gente chama de princípio da superposição. Tá?
Isso acontece também com os próprios campos elétrico e magnético. Por que existe o princípio da superposição para a força elétrica, né? É porque a soma dos efeitos que as forças provocam equivale ao efeito de uma única força que seja a soma vetorial das duas. Então, essa é a superposição. Matematicamente, a superposição é a linearidade. Então, essa hipótese é uma maneira de garantir um princípio de superposição. No caso de ondas quânticas psi, que nós vamos descobrir quais são depois de resolver a equação, tá? E na verdade isso também tem uma importância teórica no sentido de que uma equação diferencial linear é infinitamente mais simples do que uma equação não linear, né? Tem essa questão matemática também, além dessa questão física da superposição. A quarta hipótese é que nós queremos que quando o potencial for constante, o que classicamente seria uma força nula, classicamente seria uma força igual a zero. Por quê, né? Porque a força é menos a derivada do potencial, isso a gente estuda, né? Então, um potencial constante, a derivada dele vai ser uma força nula, não tem força. Então, quando o potencial for constante, o que a gente tem é uma partícula livre. Então, uma das exigências que nós vamos fazer é que quando o potencial for constante, ou seja, quando a partícula for livre, serão válidas soluções desse tipo aqui. Soluções desse tipo aqui, psi de x e t igual a cosseno, na verdade seno, de kx menos ômega t, né? Onde esse k e esse ômega estão relacionados justamente com as relações lá de Planck e de de Broglie, como a gente vai ver daqui a pouco, né? E na verdade o livro ele nos engana um pouquinho, que na verdade o que interessa para ele é isso mais um outro pedaço. Na verdade é isso mais um outro pedaço. Deixa eu só ver aqui qual é, que memorizar tudo isso é complicado. E eu não anotei, deixa eu só ver aqui no livro. Rapidola. Tá, é cosseno mais gama seno. Eu escrevi errado. Então vai ser uma função de onda que vai ser uma superposição do cosseno com o seno, e essa letra aqui no meio é um gama, que é um coeficiente que vai ser ajustado, tá? Então são essas quatro hipóteses, eu diria, né, se a gente se esforçar aí para pensar, são razoáveis no seguinte sentido, né? A gente tem uma relação para a energia e para o momento, que essa daqui ela relaciona a energia com a frequência, né? Então uma propriedade clássica com uma propriedade de partícula com uma propriedade ondulatória, e aqui também o comprimento de onda com um momento linear. Então é razoável supor essas duas. Depois na verdade uma
maneira de garantir a conservação da energia, né, que é definir a energia como soma da cinética com potencial. E a terceira hipótese é a linearidade, que, como nós vimos, ao mesmo tempo é uma simplicidade matemática, mas é também uma garantia de uma superposição física. E por último, isso daqui, né, que quando a partícula seja livre, a solução seja essa. Na verdade, por que essa solução? Porque essa solução aqui, ela representa justamente uma partícula livre, então vai ter uma onda livre, digamos assim, sem potencial. Justamente porque isso daqui vai sair o momento e daqui vai sair a energia e eles vão ser constantes, tá? Então isso é razoável no sentido de que na ausência de força, o momento e a energia são conservados, então eles vão ser constantes. Então é uma maneira de garantir, na verdade, a conservação do momento e da energia aqui, certo? No sentido de que quando a partícula for livre vão ser constantes. Na ausência de forças, né, o momento vai ser constante, uma espécie de inércia, só que quântica, representada por uma onda. Bom, e aí nós vamos então reescrever aquela relação de energia agora. E antes disso, vamos só lembrar que na aula passada lembrando que a relação de energia lá, aliás, a hipótese de Planck, de que a energia é H vezes a frequência, ela pode ser escrita como H sobre 2π, né, vezes 2π vezes a frequência. Então a gente pode escrever isso como H cortado vezes a frequência angular. Tá? Ômega igual a 2π vezes a frequência Ni é a frequência angular. Ok. Então, E igual a H cortado vezes ômega. E também, né, lembrando que o momento é igual a H dividido por lambda, só que isso é H sobre 2π vezes 2π sobre lambda, né? Mas H sobre 2π é H cortado, e 2π sobre lambda é K, que é o número de onda. Então K igual a 2π sobre lambda é o número de onda, certo? Então, resumindo, a gente tem que E igual a H cortado vezes a frequência angular e P igual a H cortado K. E a gente guarda isso aqui para substituir na relação de energia. Ok, então substituindo na expressão que diz que a energia é P quadrado sobre 2m mais V, que a gente obtém é E vai ser H cortado ômega, vai ser igual a P ao quadrado, que é H cortado K, ao quadrado dividido por 2m mais V, igual a energia, que é H cortado ômega. Então isso fica, na verdade, H cortado ao quadrado, K ao quadrado, dividido por 2m mais V, igual a H cortado ômega. Então essa relação aqui ela vai ser muito importante. Na verdade a gente vai só reescrever essa relação aqui e ela vai dar a equação de Schrödinger, né? E vejam que isso é uma construção. Tem algumas coisas aí que, por exemplo, a gente poderia questionar.
como é que eu posso substituir? Como é que eu posso saber que essa relação de energia, que essa hipótese 2 continua válida, se a gente não está estudando mecânica clássica, certo? Como é que eu sei disso? Então, eu não sei. Eu vou supor que ver qual é a consequência disso. No final a gente vai ver que a consequência é a equação de Schrödinger, e daí extrair resultados tomando o resultado como hipótese, porque vem depois. Bom, a gente vai ver a linearidade no final, mas basicamente o que ela significa é que cada termo da equação que a gente acabou de escrever aqui, ele deve ser linear em relação a π. A ideia é substituir esses termos por derivadas, menos o segundo porque ele não tem nem k nem ômega. Então, quando a gente deriva aqui a função de onda, desce esse k e esse ômega aí. Então esse termo aí do meio, v, ele não tem isso, então ele não vai ter uma derivada. Então cada termo dessa equação deve ser proporcional à própria função de onda, como a gente vai ver que é o caso do termo π, do termo v, né? Ou as suas derivadas. Ou seja, os termos devem ser proporcionais às suas derivadas de π. E esse é o caso dos outros termos, tá? Muito bem. Só que isso é para garantir a linearidade. Então nós vamos só deixar essa observação que ela vai nos ajudar no processo aqui. Mas verificar que de fato a equação é linear, isso a gente deixa para o final, porque é preciso ter a equação de fato para conseguir fazer isso, tá? Muito bem. E aí vamos substituir agora a onda simples para a gente ter uma intuição do que vai acontecer, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, essa solução aqui, se π é igual ao seno de kx menos ômega t. Vamos calcular essas derivadas que a gente vai perceber umas coisas interessantes. Então vamos calcular a derivada aqui, a derivada de π em relação a x. O que vai dar isso? A gente usando a regra da cadeia aqui, a derivada de kx vai ser k e a disso aqui vai ser zero. Então fica k vezes a derivada do seno, que é cosseno de kx menos ômega t. Derivando de novo, a gente vai ter a segunda derivada de π em relação a x. Aí a derivada do cosseno já vai ser menos o seno, então eu já boto menos aqui. Quando a gente deriva aqui dentro, pela regra da cadeia, fica a derivada de kx, que é k, com esse k aqui de fora, fica k quadrado. E a derivada do cosseno é menos o seno. Então a gente percebe que essa segunda derivada ela é proporcional a k ao quadrado. Agora, calculando a derivada desse π aí em relação ao tempo, isso resulta
A derivada do seno vai ser cosseno, mas ali vai ter um menos ômega quando derivar aqui em relação ao tempo. Então fica menos ômega cosseno de kx menos ômega t. Então, grosso modo, porque nada disso aqui é 100% perfeito, quem está fazendo, grosso modo isso é proporcional a ômega. E aí se a gente voltar aqui na relação de energia, que está circulado em azul aí embaixo, a gente percebe que o primeiro termo bem aqui é proporcional a k² e esse último termo é proporcional a ômega. Então, num primeiro momento, se a gente for substituir isso aqui por derivadas, a gente pode fazer uma analogia. Né? Que é o seguinte, como a gente tem a relação de energia aqui, já substituindo nela as equações de Planck e de Broglie. H cortado quadrado, K quadrado sobre 2m mais V igual a H cortado ômega, né? Então a gente vê claramente que esse primeiro termo aqui, ele é proporcional a K quadrado, então a gente espera que ele seja proporcional a essa segunda derivada aqui, porque essa segunda derivada é proporcional a k². Então nossa primeira ideia é que esse primeiro termo seja proporcional à segunda derivada de πc em relação a x. Por outro lado, esse último termo aqui do lado direito, h cortado ômega, é proporcional a ômega. Então a gente espera que ele seja proporcional à derivada de πc em relação ao tempo. Certo? Então o que nós vamos fazer simplesmente é levar ao pé da letra essa analogia para ver se dela surge uma ideia interessante. E o que a gente faz com esse V aqui? É aqui que a linearidade nos salva. Então, como eu disse ainda agora, para que seja linear, cada termo tem que ser proporcional a uma derivada ou ao próprio πc. Então, como aqui nesse V não aparece nem K nem ômega, a gente não pode fazer essa analogia com as derivadas, porque só tem derivada em relação a x e em relação a t. Se eu derivar em relação a x, vai cair um K. Se eu derivar em relação a t, vai cair um ômega. Então nunca vai sumir, nunca vai aparecer aqui. O que significa que o V não pode ser proporcional a uma derivada. Mas a gente pode multiplicar ele por um πc. E aí ele vai ficar proporcional ao πc. E isso vai garantir para a gente a linearidade. Tá? Então, levando ao pé da letra essa analogia, a gente vai supor o seguinte. Então vamos supor que esse primeiro termo, h cortado ao quadrado, k quadrado, sobre 2m, seja de fato proporcional, esse aqui é o símbolo de proporcional, né? Seja proporcional à segunda derivada de πc em relação a x. Tá? Então, para completar essa proporcionalidade, a gente tem que introduzir uma constante de proporcionalidade, né? Vamos chamar essa constante de alfa. Proporcionalidade, é uma palavra muito grande. Então vamos introduzir essa constante. Vamos supor que h cortado ao quadrado k quadrado sobre 2m seja igual a essa constante de proporcionalidade que a gente vai descobrir qual é, vezes essa segunda derivada de πc em relação a x. Ok? E da mesma forma, o último termo, que é o h cortado ômega, vamos supor que ele seja
de fato proporcional à derivada de π em relação ao tempo, como nos sugere essa discussão aí de baixo, né? Então, para que essa proporcionalidade seja exata, a gente vai introduzir também uma constante de proporcionalidade que nós vamos chamar de beta. Constante de proporcionalidade. Ou seja, h cortado ômega vai ser igual a essa constante de proporcionalidade vezes a derivada de π em relação a t. Ok. E, por último, né, vamos substituir o v por v vezes essa função de onda, para que ele passe a ser proporcional a v. Isso é para garantir a linearidade. Como eu disse para vocês, isso não é uma demonstração, é uma construção intuitiva. Então ela vai agregando elementos aí para tentar chegar em alguma coisa. E depois que chegar em alguma coisa, é que a gente vai resolver e ver se dá certo. Foi assim que Schrödinger fez. Não sei se os passos matematicamente foram esses mesmos aqui, mas o objetivo com certeza. Certo? Então, substituindo isso na equação, a gente sai dessa relação bem aqui. Para essa relação bem aqui. Que nada mais é do que a equação de Schrödinger, que só o que nós vamos fazer é descobrir quem são essas constantes alfa e beta. Ok? Então tudo que nós vamos fazer é tentar descobrir quem são essas constantes. E para fazer isso, nós vamos fazer o seguinte. Como eu disse para vocês, vamos supor essa função de onda bem aqui. Que vai representar o potencial constante, ou seja, a partícula livre. Lembrando que a partícula livre significa potencial é um certo V0 que é constante, né? E que função de onda é essa? É essa daqui, πc de x e t. Lembrando que a gente está estudando em uma dimensão, então só tem x, né? Que seja igual a cosseno de kx menos ômega t, mais uma certa constante vezes o seno também de kx menos ômega t. Tá? Desculpa, bati no microfone. Então, supondo essa função de onda bem simples, nós vamos substituir na equação anterior. Então, substituindo, isso daqui seria a hipótese 4, tá? Então, substituindo este πc na equação diferencial anterior, qual seria essa equação? Essa daqui, né? Essa daqui é a equação diferencial. Que na verdade é a própria equação de Schrödinger, né? Só falta determinar alfa e beta.
alfa e beta, certo? Então vamos substituir nessa equação de Schrödinger provisória, que a gente não conhece ainda os termos, e com isso a gente vai obter um cálculo danado aí, que eu vou deixar para vocês fazerem, que é basicamente, a gente vai derivar aqui, essa função de onda vai aparecer cossenos e senos. Vai substituir o π no segundo termo aqui, vai aparecer cossenos e senos. E também, quando derivar em relação ao tempo, cossenos e senos. Aí a gente pega toda a equação, junta tudo que é cosseno, tudo que é seno, e vai ficar mais ou menos assim. Um monte de coisa vezes o cosseno, mais um monte de coisa vezes o seno, igual a zero. E aí, como tem duas maneiras de justificar por que esses dois coeficientes aqui vão ser zero, né? A primeira maneira seria o seguinte: esses coeficientes vão ser constantes, né? Então a única maneira dessas duas funções diferentes se anularem sempre, sem depender de x e t, é que esses próprios coeficientes sejam nulos. A outra maneira de entender isso é através da álgebra linear, ou seja, considerando o espaço de funções gerado pelo seno e pelo cosseno, né, ele vai ser um espaço de funções de dimensão 2, em que o cosseno e o seno vão ser as bases. Então, elas são linearmente independentes. Isso é um fato da álgebra linear lá. E simplesmente por elas serem linearmente independentes e essa equação ser uma combinação linear das duas, os coeficientes têm que ser zero. É a única possibilidade. Então, desses dois fatos aí, a gente é levado, né, nós somos levados a concluir que serão válidas essas duas relações aqui. Menos alfa k ao quadrado mais V0 igual a menos beta gama ômega e menos alfa k ao quadrado mais V0 igual a beta ômega sobre gama. E além disso, temos, é claro, a equação que nós já tínhamos, né? Que é h cortado quadrado k quadrado sobre 2m mais V0, né? Lembrando que a gente está nessa situação em que o V é constante, fixamos aqui. Isso vai ser igual a h cortado ômega. Então nós temos aqui três equações e três incógnitas. Certo? Então aqui nós temos três equações e três incógnitas, né, que são alfa, beta e gama. Então nós vamos determinar com essas três equações, essas três incógnitas, quem é alfa, beta e gama. Ok, então das duas primeiras equações ali, se a gente subtrair uma da outra, né, que elas dizem assim, menos alfa k quadrado mais V0 igual a menos beta gama ômega. E a outra fala menos alfa k quadrado mais V0 igual a beta ômega sobre gama. Então se a gente subtrair aqui, tirar a diferença das duas, né, vai ficar a primeira menos a segunda, vai ficar menos beta gama ômega menos beta ômega sobre gama igual a zero. Então cortando aqui o beta e o ômega,
a gente chega numa equação que vai ser gama mais 1 sobre gama igual a zero, que significa que gama é igual a menos 1 sobre gama, que por sua vez significa que gama quadrada é igual a menos 1. E isso daqui é uma coisa que surpreendeu o próprio Schrödinger. Inevitavelmente vai aparecer números complexos aí, que a única maneira de resolver isso é introduzir um número complexo, né? Então, resolvendo essa equação, temos duas soluções, que são gama igual a mais i e gama igual a menos i, né? Onde i é a unidade imaginária. E para escrever as duas ao mesmo tempo, a gente coloca esse símbolo aqui, mais ou menos i. Não significa aproximadamente i, mas significa que pode ser mais i ou menos i. Lembrando que 2 aulas atrás eu fiz uma revisão sobre números complexos, então não vou mais falar, a menos que haja alguma dúvida sobre isso. Tá? Então determinamos aqui a primeira. Aí é possível determinar as outras duas fazendo agora uma comparação. Então substituindo substituindo agora gama igual a mais ou menos i na primeira equação, por exemplo, fica assim, menos alfa k quadrado mais v0 igual a menos beta ômega vezes gama, só que gama é mais ou menos i. Então troca aqui de posição o menos e o mais e fica menos mais e beta ômega. Tá? Então essa primeira equação fica menos alfa k quadrado mais v0 igual a menos ou mais e beta ômega. Vou guardar por enquanto esse resultado. Aí o que a gente precisa fazer agora é só comparar isso com deixa eu ver se eu copiei certo. É só comparar isso agora com a primeira. Comparando com a relação de energia, que era essa aqui, menos h cortado ao quadrado, h cortado ao quadrado, k quadrado sobre 2m mais v0, igual a ômega, h cortado. Se a gente fizer essa comparação, dá para ver aqui que na verdade esse termo é esse já é esse mesmo, tá ok? E aqui acompanhando o ômega tem o h cortado e o mais ou menos e beta, tá? Então isso daqui é suficiente, mas não é necessário, tá? Um detalhe aí lógico, é suficiente, mas não necessário que valha então essas seguintes relações aqui. Na verdade a seta tem que estar no sentido oposto. Então vale que o alfa vai ser menos h cortado ao quadrado sobre 2m e vai valer menos ou mais i beta igual a h cortado. Aí aqui tem um algebrismozinho de números complexos, que é o seguinte, né? Multiplica, passa esse sinal dividindo, aí fica i beta igual a menos ou mais h cortado. Depois passa o i dividindo, então fica menos ou mais h cortado sobre i. Aí em números complexos tem uma coisa que aparece muito, essa divisão por i. Se a gente pega qualquer número z e divide por i, isso é a mesma coisa que multiplicar por menos i.
né? Por quê? Porque se a gente pegar o z dividido por i e multiplicar por i em cima e embaixo, vai ficar zi em cima e embaixo fica i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1. Então fica menos iz. Tá? Então dividir por i é o mesmo que multiplicar por menos i. Então o beta fica, na verdade, multiplicando... Eu não sei se eu botei essas regras, não, acho que não, né? Mas multiplicando por menos 1 esse sinal de mais ou menos, ele vira menos ou mais e vice-versa. Então bem aqui vai ficar menos ou mais vezes menos i, h cortado, e finalmente beta então vai ser mais ou menos ih cortado. Tá, então a gente tem aqui o alfa e o beta. Por esse resultado bem aqui, ele vai ser mais ou menos ih cortado. Pronto, está resolvido o nosso problema. Segundo o livro do Esberg, a gente pode escolher essa solução positiva sem perder generalidade. Eu não consegui entender por quê. Se alguém conseguir me explicar por quê, e me convencer, tá valendo então um ponto para primeira avaliação. Se a explicação for boa, 2 pontos. Beleza? Fica aí o desafio. Eu não consegui entender de que maneira não se perde generalidade ao escolher esse sinal. Aí. Eu acho que isso tem a ver com a questão da invariância por inversão temporal, mas eu não tenho certeza. Não tive tempo ainda de testar isso. Mas enfim, seguindo essa ideia do Esberg, a gente pode escolher a solução positiva. Dessa forma, sendo então o alfa igual a menos h cortado ao quadrado sobre 2m, e sendo o beta ih cortado, né, o gama já ficou lá para trás, que ele é mais ou menos i, mas a gente pode até voltar a isso depois, que é interessante também. Né? Então, substituindo lá na equação, que se vocês lembrarem, ela era alfa d2πc dx2 mais vπc igual a beta dπc dt. Então, substituindo alfa e beta, a gente tem finalmente a equação de Schrödinger, que vai ser então menos h cortado ao quadrado sobre 2m, segunda derivada de πc em relação a x, mais v vezes πc igual a ih cortado derivada de πc em relação ao tempo. Certo? Então essa é a equação de Schrödinger, né? Ou seja lá como é que fala o nome desse cara. Tá? Deixa eu só colocar aqui uma coisa. Bom, Jesus. Tá? Bom, então essa é a equação de Schrödinger em uma dimensão espacial e dependente do tempo. Tá? Nós vamos ver vários casos, mas tudo que nós vamos ver é unidimensional. Porém, a gente não vai trabalhar muito com a equação dependente do tempo do jeito que ela está aí, né? Que a gente vai fazer uma separação de variáveis e esse termo do tempo aí vai ficar simplesmente do jeito que estava. Só a energia vezes o πc. Beleza?
Bom, pessoal, então eu espero que tenha sido interessante essa demonstração aí para vocês. Eu achei muito interessante. Ainda estou intrigado com essa questão do sinal do beta. E vamos ver, só comentar aqui alguma coisa. Que dá para vocês verem no livro esses dois exercícios aqui que estão resolvidos lá. Então tem o exemplo 1, que é o seguinte. Mostrar que a equação anterior, a equação de Schrödinger, é de fato uma equação linear. É de fato linear, tá? Pô, não, se for uma explicação boa, tá aí entre 1 e 2 pontos. Se for mesmo assim, irrefutável. Nem tu, aqui no teu alto grau de conhecimento ainda não conseguiu Como é? entender. Imagine nós, meros mortais, nem Ei, tu no teu ei, para alto com grau de isso. conhecimento não Para conseguiu com isso. entender. Lá Imagine vem. a gente. Isso deveria valer já uma aprovação garantida. Olha esse papo. Bicho. Já era aprovação, era um excelente da casa O cara começa puxando meu saco para depois jogar, né? Jogar essa. Ai, caramba. Ai, ai. Não, pois é, mas eu não entendi não. Se vocês conseguirem explicar isso aí, vai ser legal. Tá. Falando sério de novo aqui. Tá. Aí tem esse exemplo aqui no livro. Tem o outro exemplo. É o seguinte. É mostrar que uma determinada função de onda satisfaz a equação de Schrödinger. Então a gente vai resolver 1 milhão de vezes essa equação, vários casos. Mas aqui é um exercício mais simples que isso, que é verificar que a função de onda abaixo essa função de onda aqui, psi de x e t igual a vezes a exponencial de menos raiz de cm, c constante, dividido por 2h cortado. Tudo isso vezes x ao quadrado, vezes vezes a exponencial por imaginária de menos i sobre 2 raiz de c sobre m vezes o tempo. Essa equação aqui, que é uma das soluções, ela é uma solução do problema do oscilador harmônico quântico. Entre parênteses aqui, só explicando o que é essa função, por que ela é tão maluca. Verificar que essa função de onda de fato satisfaz a equação de Schrödinger. Vou deixar abreviado aí. Beleza, pessoal? Então esses dois exemplos eles estão resolvidos no livro. Aí eu deixei aqui como sugestão para vocês darem uma lida lá, que, como vocês devem ter percebido pelo próprio enunciado, aí é mais uma questão de fazer um monte de conta. Então linear significa pegar duas funções de onda e ver se a soma delas vai ser solução também. E se também quando multiplicar a função de onda por uma constante, também vai ser solução. E essa segunda é uma questão de derivar bastante. Então, que deriva em relação à posição, eu esqueci de botar o x aqui, o quadrado,
Pronto. Né? Derivar, substituir, derivar e verificar que vai dar uma identidade aqui. É isso que o exercício diz. E vamos discutir aqui em alguns minutinhos, rapidinho, um pouquinho sobre a interpretação probabilística do Max Born, que é aquele cara que eu mostrei lá, o rosto agora. Né? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Primeiro, nós percebemos que a equação de Schrödinger anterior, né? A equação de Schrödinger, ela é complexa, né? Por quê? Porque ela fala que um monte de coisa lá, que é a energia basicamente vezes πc, vai ser igual a IH cortado derivada de πc em relação ao tempo. Eu não posso escrever isso desse jeito porque não vale para todo caso, mas no caso geral seria isso aqui. Né? Por que ela é complexa? Por causa desse I aqui. E não só a equação é complexa, porque em princípio pode ser que a gente encontre uma solução real, como de fato a maioria não, mas em alguns casos a gente vai encontrar equações de soluções reais. Não só isso, mas o próprio πc é, em geral, uma função complexa. Também. Então não é só a equação que tem o i. O próprio πc, que é a solução que nos interessa, também vai ser uma função complexa, vai ter um número imaginário lá. Né? E isso significa, então, que essa não é uma equação de onda comum. Não é. Mas mais do que isso, a gente pode pensar também o seguinte, que matematicamente essa também não é uma equação de onda. Ela não é exatamente uma equação de onda. Ela é de um tipo diferente. Por quê? Em uma dimensão, no mesmo caso aqui, uma equação de onda ela é dessa forma aqui. Segunda derivada de πc em relação a x igual a 1 sobre a velocidade ao quadrado vezes a segunda derivada de πc em relação ao tempo. Inclusive, se fosse uma equação de onda, isso já significaria que essa equação de Schrödinger já é automaticamente relativística, porque a equação de onda é relativística, mas isso é um detalhe que foge do que nos interessa, aí, só um comentário. O ponto aqui veja que a equação de Schrödinger ela tem uma derivada primeira aqui em relação ao tempo, do lado direito da igualdade, e por outro lado a equação da onda ela tem uma derivada segunda. Tá? Isso está relacionado ao fato de que isso aqui é proporcional a k ao quadrado, mas eu quis dizer lá em cima, que aqui em cima isso é proporcional a k ao quadrado, enquanto que a derivada temporal é proporcional a ômega. Então tem essa diferença da relação entre a frequência e o número de onda, né, que é chamada relação de dispersão. Que enquanto aqui na equação de onda, não me lembro agora qual é, mas ela aparece um ômega quadrado e um k ao quadrado. Né? É diferente. Por esse motivo vai ter essa derivada de segunda ordem aqui. Resumindo, tanto em relação ao fato dela ser imaginária, como em relação ao fato dela ter uma forma diferente, isso nos informa o seguinte, que a equação de Schrödinger não é uma equação de onda. Então é importante a gente ter isso em mente, que a gente chama de função de onda porque a motivação foi essa, mas ela não é exatamente uma equação de onda.
Inclusive, matematicamente, elas são de tipos diferentes. A equação de onda é uma equação hiperbólica, né? E a equação de Schrödinger, que como me ensinou um professor uma vez que quase me bateu porque eu estava falando errado, é uma equação parabólica. Quando a gente faz a separação aqui do tempo, ela vira uma equação elíptica. Então, quem tiver curiosidade sobre isso, pesquisa sobre classificação de equações diferenciais parciais. É só um detalhe, não é o que mais importa aqui. É só mais um argumento para chegar nessa conclusão, e essa conclusão é o que nos importa mais agora. Que a equação de Schrödinger, ela não é uma equação de onda. Ela é mais parecida com a equação da difusão do calor, tá? Então, ela se parece mais com a equação da difusão do calor, que eu não sei se eu vou encontrar aqui para vocês vão ver que é parecido. Ó, bem aqui, né? Aliás, aqui tá até melhor de ver. Ó, essa daqui é a equação diferencial da difusão do calor. Esse U, agora eu não lembro o que é o que aqui, tá? Mas deve ser energia interna, eu não lembro agora. Se alguém lembrar aí, por favor. Mas enfim, o que aparece aqui é uma segunda derivada da posição e aqui uma primeira derivada em relação ao tempo, certo? Então veja a semelhança com a equação de Schrödinger. A diferença está faltando um potencial aqui, senão seria exatamente a equação de Schrödinger, né? Então, se a gente quiser pensar numa analogia, embora a gente chame as funções de onda de função de onda, não é uma onda exatamente fisicamente falando, no sentido que a gente está acostumado, por exemplo, da onda numa corda, onda no ar e da onda eletromagnética. A onda quântica é diferente. Ela se parece mais com uma equação da difusão. Isso também tem a ver com o fato da onda de fato se propagar e se dispersar no espaço, diferentemente de uma onda usual. Bom, e aí vem a questão da interpretação probabilística do Max Born, que é justamente beleza, né? Da hora isso aí que vocês encontraram, essa equação aí, da hora. Mas e aí? Se isso não é uma onda, então o que é isso? O que eu faço com isso? Né? O Schrödinger, na verdade, ficou muito decepcionado com essa interpretação, mas o que o Max Born propôs foi o seguinte, em 1926, se eu não me engano, foi 1926. Tá? O que ele propôs foi o seguinte, dado que isso não é uma equação de onda, na verdade eu não estou justificando o que ele falou, porque a justificativa dele foi outra, né? Tem todo um trabalho para chegar nessa justificativa que envolve mecânica estatística e tal, e talvez eu venha a falar isso em outro momento, mas por enquanto a questão é o seguinte, o que ele interpretou foi uma interpretação probabilística, que é basicamente o seguinte, imagina que a gente tem aqui todo o espaço aqui, né? A reta real, um eixo X aqui. Nós estamos estudando aqui a partícula quântica e o que o Max Born propôs foi o seguinte, se a gente quiser saber a probabilidade dessa partícula ao ser medida, ao a gente tentar observar ela, né? Entre os pontos A e B, aqui, tá? Existe uma probabilidade que nós vamos chamar de PAB, que é a probabilidade de a partícula ser detectada entre os pontos A e B, né? Então, em vez de se preocupar com a posição, porque se isso é uma onda, está sendo representado por uma onda, como é que eu vou medir num lugar específico? Eu tenho que medir numa região, né? Então é possível que a onda fique mais concentrada numa região do que outra,
Então o que o Max Born pensou? Eu vou calcular a probabilidade dela estar numa certa região, numa outra região. E isso é feito a partir do psi, tá? Então PAB é calculado, aliás, calculada, né, que é a probabilidade, a partir de psi pela fórmula abaixo. E a fórmula é essa aqui. A probabilidade de estar entre A e B é a integral do ponto A ao ponto B do módulo ao quadrado da função de onda integrado no x. Como essa função de onda geralmente é complexa, e esse é o motivo da gente ter toda essa discussão, esse módulo ao quadrado ele pode ser calculado mais facilmente como sendo o produto entre o complexo conjugado dela, o psi estrela, e ela mesma, que é o psi. Tá? Então, quando a gente calcula o produto da função de onda com seu conjugado e integra de A em B, de A a B, a gente encontra, determina, calcula aqui a probabilidade dessa partícula estar entre esses dois pontos. E esse é o ponto de partida para a gente discutir a interpretação probabilística do Max Born. Apenas como observação final, vamos fazer uma conexão com a nossa revisão aqui de probabilidade. A gente poderia chamar de ρ de x e t, que é uma notação diferente da do Esberg, mas que ela está mais presente em outros livros e também na minha aula anterior, quando eu falei de probabilidade. A gente pode chamar de ρ de x e t esse módulo de π ao quadrado. Então a interpretação do Max Born nos diz que esse módulo de π ao quadrado é uma espécie de densidade de probabilidade. Tá? Então, embora o π ele mesmo não tenha um significado físico direto e claro, ele é indiretamente, né, um intermediário para a gente calcular coisas que tenham interesse físico. Então, embora o π seja imaginário complexo, a partir dele a gente calcula a probabilidade, que é o número real. E aí nós vamos discutir na aula seguinte algumas coisas. Por exemplo, como a probabilidade tem que estar sempre entre 0 e 1, então eu tenho que dar um ajuste aqui nesse π para que a probabilidade esteja sempre entre 0 e 1. E o nome desse ajuste é normalização. Então nós temos que resolver a equação, encontrar o π, depois normalizar, e aí sim calcular essas probabilidades, beleza? Valeu então, pessoal. Se alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram discutir, só deixo como sugestão de leitura aqui o nosso próprio livro aí que a gente está usando, né? Que é o Esberg Seções 5.1, 5.2 e 5.3, e também as demais referências, né? Claro, em relação a esse tema aí, sem dúvida, tem muita coisa para ler. Beleza? Se alguma questão que vocês queiram falar aí. Não, né? Se houver, estou à disposição aqui. Tá? Então, por enquanto, boa noite para vocês aí. E a gente se vê na quarta-feira. Tá?